programa e cumprir todo o conteúdo que eu coloquei para vocês. Tá certo, Tiago? Oi, Tiago. Oi, professor. Tá certo, obrigado. Deu para ouvir? Tá certo, professor, obrigado. Deu, Tiago. Tudo tranquilo. Olhem, esse slide que eu vou passar aqui corresponde àquele primeiro PowerPoint que eu passei para vocês a respeito de considerações gerais sobre direito societário, certo? Você já tem esses slides. Foram os primeiros que eu apresentei a vocês. Então, vejam. Aqui, eu vou traçar para vocês o quadro geral de sociedades empresárias, que eu vou dividir nesse slide em duas partes. Sociedades personalizadas e sociedades não personalizadas ou despersonalizadas. Lembrando a vocês que a sociedade nasce de um contrato, que é um ato declaratório. No momento em que esse contrato ele é registrado na junta comercial, que representa Registro Público de Empresa Mercantil, dar-se-á o fenômeno jurídico da personalização. Significa dizer que a sociedade é agora uma pessoa jurídica com autonomia patrimonial, diferente do patrimônio dos sócios, que não são empresários, eles são investidores, tá certo? Então, o direito societário, ele evolui ao longo do tempo. E essa evolução tem por base preservar o investidor. Quer dizer, preservar o patrimônio dos sócios, do destino assumido pela sociedade no momento em que ela passa a coletivamente exercer uma atividade econômica. Em termos de sociedades personalizadas, então nós temos sociedade em nome coletivo, sociedade comandita simples, sociedade limitada e sociedades anônimas. Todas elas constituídas a partir de um contrato que foi levado esse contrato a registro. E, nesse sentido, dar-se-á a criação de uma pessoa jurídica. No lado direito, vocês têm sociedades empresárias não personalizadas, em dois tipos, em conta de participação e sociedades em comum. Vejam, são sociedades, então, que nós vamos estudar pela mera apreensão histórica, a compreensão histórica dessa questão que eu coloquei de preservação do patrimônio pessoal dos investidores, sócios. Então, colocado o quadro, vamos especificar, então, as espécies de sociedades que eu classifico como sociedades
de tipos menores, muitas já extintas, mas vale porque ela mostra uma compreensão de como as sociedades, ao longo do tempo, evoluíram até alcançar a sua forma mais perfeita de sociedade no estalista, que são as sociedades anônimas. Então, vejam vocês o seguinte. Todos estão visualizando? Sim, professor. Então, vamos lá. Sociedade em nome coletivo. Então, o disciplinamento normativo vai do artigo 1039 ao artigo 1044. Eu vou dar a caracterização geral delas. Não vou me adentrar, mas o ponto principal é justamente esses itens que aqui estão sublinhados: responsabilidade, nome e administração. O que é a sociedade em nome coletivo? É aquela que os sócios têm responsabilidade ilimitada, solidária e subsidiária. Isso significa dizer o seguinte, que a sociedade, se ela não paga a seus credores a totalidade dos seus créditos, esses credores poderão subsidiariamente executar o patrimônio dos sócios, que todos eles são entre si solidários em relação às dívidas contraídas pela sociedade. Então, vejam vocês, é o tipo inicial em que a responsabilidade é ilimitada. O sócio compromete o patrimônio pessoal ao exercer a atividade econômica numa sociedade. Nome, identificação, firma ou razão social, composta com o nome pessoal de um ou mais sócios, acrescendo-se e companhia, se omitido o nome de qualquer um deles. Vocês estão observando que, se nós compararmos a sociedade em nome coletivo com a sociedade limitada, o item que falta aqui é a terminação limitada. Porque de responsabilidade ilimitada evoluiu para um tipo societário em que os sócios respondem até o limite do capital social escriturado e integralizado. A administração exclusiva de sócio designado no contrato. Tá certo? Então, esse é um aspecto mais geral. É evidente que esse tipo societário não existe mais. Porque é impensável o empresário, ele exerceu atividade econômica em conjunto com outros, sem preservar o seu patrimônio pessoal, que é o caso da sociedade unipessoal limitada ou a sociedade limitada. Alguma dúvida? Se tiverem, me levante a dúvida. Ela continua formalmente existindo.
Porque vai que uma determinada pessoa queira, por mais absurdo que seja, exercer atividade comprometendo seu patrimônio particular. O que ocorre é que há o efeito da transformação. Essas sociedades pré-existentes se transformaram em sociedades do tipo limitado. Ficou claro? Vejam agora o seguinte. Sociedade em comandita simples. Eu vou me excusar de comentar sociedade em comandita por ações, que essa realmente nunca existiu. A sociedade em comandita simples é uma evolução da sociedade em nome coletivo, uma sociedade de responsabilidade ilimitada, como era trazida no Código de Direito Comercial do século passado. A responsabilidade agora, veja, é dividida em duas espécies de sócio. O sócio comanditário e o sócio comanditado. O que é o sócio comanditário? É aquele que, na formação do contrato social que constitui a sociedade, a sua responsabilidade é ilimitada. Significando dizer que ele responde por seu patrimônio pessoal pelas dívidas assumidas pela sociedade. E o sócio comanditário é o sócio que tem, no caso, responsabilidade limitada. Então vejam que já houve uma evolução, trazendo aí duas espécies de sócio. Vejam vocês, essa evolução, ela está condizente com a época em que, se vocês observarem a história econômica, vocês vão observar que havia uma determinada classe de pessoas na idade feudal que eles não podiam exercer a atividade explicitamente econômica, que era o caso dos judeus. Eles não podiam, no caso, compor uma sociedade e que nessa sociedade o seu nome aparecesse. É, portanto, que a identificação desse tipo de sociedade é pelo nome do sócio comanditado. Tá certo? Quer dizer, só aquele que está explicitado no nome, na identificação, é que aparece. Os demais sócios comanditários não têm um nome ali presente na firma ou razão social. E neste caso, vejam vocês o seguinte: a administração da sociedade só poderia ser feita também pelo sócio comanditado, aquele de responsabilidade ilimitada. Se porventura o sócio comanditário ele aparecer com o seu nome compondo a identificação societária, ele passa a ter responsabilidade ilimitada. Ficou claro? É evidente que esse tipo societário não mais existe.
Alguma dúvida? O anonimato é decorrente da regra jurídica. Se ele aparecer ou como administrador ou tiver o seu nome ali impresso, então a limitação de responsabilidade dele cai. Ele, no contrato social, pode até continuar como sócio comanditário, mas para a responsabilidade perante terceiro, ele responde com o seu capital social, ou responde com o seu capital pessoal. Ficou claro? Esse é um tipo de sociedade extremamente importante e atual, apesar de fazer parte da história do desenvolvimento societário. Vejam, é a sociedade em conta de participação. Aqui estão os artigos correspondentes. Vou dar um exemplo a vocês. Historiando na Idade Feudal e tendo como exemplo o judeu. O judeu, ele exercia uma função interessante na Idade Média. Por exemplo, em Veneza. Quem tiver curiosidade, assista ao filme ou leia o conto de Shakespeare, que trata do Mercador de Veneza. Maravilhoso. É tanto que eu utilizo muito ele quando ensino títulos de crédito. A gente já leu ele, professor. Outro professor passou para a gente no período passado. Mas uma parte só. Quem foi que falou? Milena. Milena. Comente esse. O que você achou? Eu gostei, professor. É porque eu, particularmente, não estou acostumada com esse tipo de livro que tem uma literatura muito antiga, assim. Uma literatura não, uma escrita antiga e difícil de ler. Mas eu gostei da história. Já assistiu o filme? Não, não. Procure ver o filme na internet. Tem no YouTube, que eu assisti na época. No YouTube. É muito interessante. Dustin Hoffman, ele faz o papel do Mercador de Veneza. Não vou me estender, mas eu adoro, é tanto que, vejam, quando eu ensino direito creditório, que é assunto de empresarial 2, eu vou buscar essa história. E essa história, na parte do direito, vocês devem ter visto em filosofia e introdução ao direito, foi? Como assim tira de couro? É esse mesmo. A multa era, se ele não pagasse, ele ia tirar uma tira de couro. Ah, sim. Olha, eu ensinando direito do contrato, ou dos contratos, eu tenho esse filme também como pano de fundo para explicação dos contratos. Vocês observaram como há uma interferência do juiz na formulação do contrato? Quebrou-se o contrato, porque dizia o seguinte: se não for paga a dívida ao mercador de Veneza, o mercador teria direito a tirar uma parte, cortar a carne do veneziano como forma de pagamento. Ora, a trama toda vocês conhecem, que é maravilhosa. Aí, resultado, o juiz interfere na realização do contrato. Diz, não, o contrato tem que ser cumprido. O que vocês
acordaram deve ser cumprido. Então, o mercador de Veneza tem que ter o direito assegurado de cortar uma parte do corpo do veneziano para pagamento da dívida, que monetariamente ele não conseguiu pagar. Só que, pela lei de Veneza, o estrangeiro que fizer com que o nativo sangre, ele é condenado à morte. Ora, veja a interferência do judiciário nos contratos, que são contratos privados, autonomia da vontade. Tanto que o mercador disse, não, tudo bem, eu não vou cortar a carne do veneziano. Quebrou-se o contrato por intervenção do Estado. Perceberam? Isso é lindíssimo. Eu tenho um texto que eu escrevi dissecando, sob o ponto de vista de títulos de crédito e direito dos contratos, o mercador de Veneza. Bom, mas vejam, diretamente para direito empresarial, na parte do tipo societário. O judeu, ele não poderia exercer a atividade econômica, que na época a principal atividade econômica era o comércio. Mas era o financista. Quem emprestava dinheiro era quem? Judeu. E o fundo também do mercador de Veneza é que o comerciante veneziano, ele emprestava dinheiro sem juros, dada a questão, a época, de que era impensável se cobrar juro do empréstimo. Mas quem fazia isso era o judeu, porque ele não estava acobertado nem submetido às leis de Veneza. Era estrangeiro. Permitia-se a ele financiar. É tanto que toda a história da riqueza dos homens tem o judeu como os financistas. E os primeiros empresários da área bancária. Ora, vejam vocês o seguinte. A Companhia das Índias Orientais e Ocidentais era uma companhia que tinha os reis espanhóis como aquelas pessoas proprietárias dessas companhias. Quem financiava a companhia eram os judeus. Mas eles não podiam aparecer. Foi por isso que se constituiu um tipo societário chamado Sociedade e Conta de Participação, que tem dois sócios. O sócio ostensivo e o sócio oculto. Vejam vocês, o sócio ostensivo quem é? É aquele que aparece exercendo atividade econômica. E o sócio oculto era o financista, o judeu. Então, vejam vocês o seguinte, essa sociedade é despersonalizada. Por quê? Porque o contrato entre o sócio ostensivo e o sócio oculto é um contrato particular que não é levado a registro da junta comercial. Ora, neste caso, a prova da existência desse vínculo societário entre o sócio ostensivo e o sócio oculto
era firmado por um contrato, que é, para dar segurança jurídica, arquivado no cartório de título e documento, mas não no registro de empresas. Por isso, é uma sociedade despersonalizada, sem nome. Não tem nome, porque é um contrato firmado entre sócio oculto e sócio ostensivo. Para quê? Para que produza efeito em relação a eles. Agora vejam vocês o seguinte. O sócio ostensivo é um empresário legalizado que exerce a atividade. E ao exercer a atividade, na maior parte tendo personalidade jurídica, porque a sua atividade é registrada no registro próprio, ele responde em relação a terceiros. Aquele terceiro que é, então, que sofre algum dano, algum prejuízo, não é adimplido, ele vai entrar com ação contra o sócio ostensivo. O sócio oculto ele desconhece. Então, esse tipo societário ainda permanece, ainda existe. Alguma dúvida? Nenhuma dúvida, minha gente. Ótimo. Tudo certo, professor. E digo uma coisa, só por efeito de curiosidade. Vocês, porventura, desculpe, já se organizaram para a festividade de final de ano, de curso de vocês? Correto? Que beleza! Vocês identificariam nessa relação da comissão representando vocês o tipo de sociedade em conta de participação? Parem para pensar. Vou dar só um exemplo. O contrato que a comissão fez representando vocês vou colocar bem em geral do que eu trabalhava com o pessoal no Unipi. Vejam, escolheram a comissão, então, pelo que eu estou vendo, já entrou em contato com a empresa que irá organizar toda a festa de formatura. Correto? Isso mesmo, professor. Deixa eu passar para terminar aqui, finalizar e ver vocês. Bom, então vamos ver mais face a face, ou face to face. Vejam vocês o seguinte. E vocês, quem é o que participa dessa comissão? Eu participo com as meninas. Milena Amorim. Veja, Milena. Então, vocês efetivamente devem ter feito um contrato com a empresa organizadora do evento. Correto? Sim, foi feito o contrato. Não foi feito o contrato? O que fizeram com esse contrato?
Como assim? A gente Depo- assinou o contrato? E deposita. Contrato faz lei entre as partes. Mostra direitos e obrigações das partes contratantes. Registrar esse contrato. Eu não sei, não. Eu assinei o contrato, deve ter sido registrado. Então, fiquem com a cópia do contrato, minha gente. Diga, Tem a Daniel. cópia. O contrato entre vocês e a firma contratante é um contrato particular necessário para que vocês assegurem os seus direitos. Mostre os direitos e obrigações. É particular. Para dar mais segurança jurídica, arquive esse contrato. Quer dizer, registre no cartório esse contrato também. Por quê? Entre vocês e a firma contratada, existe uma sociedade de participação, que nós acabamos de ver, em que vocês são sócios ocultos e a sociedade ou o empresário individual, que é a firma de eventos, é o sócio ostensivo, que está encarregado de contratar banda, bebidas, alimentos, convidar o professor de direito empresarial para fazer parte da festa de formatura de vocês, a banda. E, neste caso, se porventura o evento é realizado e vocês, e melhor dizendo, a empresa de eventos não paga a banda, a casa de recepção, etc. e tal, esses credores são credores da empresa de evento, não de vocês. Porque ele é o sócio ostensivo. O sócio ostensivo é aquele que tem a responsabilidade no exercício da atividade econômica. Não poderá, então, por exemplo, a banda não ter sido pago, exigir de vocês o pagamento. Ficou claro? Porque a responsabilidade é do sócio ostensivo na sociedade em conta de participação. Vocês são os financistas. Vocês estão contratando uma empresa de eventos para que a data futura ela cumpra com a obrigação contratual. Diga, Daniel. Professor, eu estava lendo um tempo atrás no livro que, tipo, esse contrato ele até pode ser registrado mesmo, mas não vai criar personalidade, né? Se eu não me... Claro, claro. Porque esse contrato é um contrato privado entre a comissão representante dos discentes da turma e a empresa de eventos. É um contrato particular. Para dar mais segurança, registre o contrato. Porque vocês têm que ter toda a documentação para mostrar que vocês cumpriram a obrigação com a firma de evento. Ela que não cumpriu a obrigação, porventura, com as partes por ela contratadas. Vocês não contrataram ninguém. O sócio ostensivo, no caso, a firma de evento, sim. Ok?
Daniel Aguiar. Não. Ótimo, Daniel. Vejam. Fechar as portas e desaparecer não é incomum. Não é incomum. Falir, etc e tal. Inclusive, porque se vocês... Eu participei dos casos lá do NIP em que houve isso. Ora, a responsabilidade entre vocês e a empresa foi cumprida. Pagaram tudo. Então, a lei assegura a vocês a exclusão da responsabilidade. A responsabilidade é da sociedade empresária ou do empresário individual. Se ele fecha a empresa, some, vejam, é como se a empresa continuasse viva. E, neste caso, a responsabilidade é pessoal. Se for uma personalidade jurídica, uma pessoa jurídica, a figura dos sócios ou do empresário individual, ele tem o patrimônio dele comprometido. Vai-se atrás. Agora, é evidente que ninguém é preso por dívida. Mas se ele tendo bens, vai atrás e executa o seu patrimônio pessoal. Ficou claro? Foi o que nós estudamos até agora de responsabilidade dos sócios. Não, muito pelo contrário. O sócio ostensivo, eu mencionei, é um empresário regular. É por isso que eu sempre alerto aos meus alunos, ao fazerem um tipo de contrato como esse, dilatado no tempo, vocês estão no segundo período. Minha neta faz medicina. A turma dela já está organizada para fazer o evento final de ano, daqui a 4 anos. Resultado. Qual a primeira providência? Viram a idoneidade da empresa contratante? Ela é registrada e tudo é público. Registrado no registro público da empresa mercantil. Para saber a saúde financeira dela, o nível de responsabilidade do capital social. São providências que vocês, como estudantes de direito, têm que necessariamente estar atentos a isso. Ficou claro? Ficou sim, professor. Ok, minha formosa Milena Murilo. Ok, professor. É sobre esse negócio de verificar a empresa, todas que a gente foi atrás alertaram a gente sobre essas questões. E aí a gente foi atrás e demorou, assim, acho que umas 2 semanas pesquisando e olhando a saúde da empresa para escolher. Ótimo. Vários casos de fraude em relação a empresas de eventos aqui em Recife foram examinados e causaram prejuízos sérios às pessoas concluintes. Evita, tá certo? E aí, minha gente? Daniel
olhe, o que ocorreu no caso particular do Unip foi seríssimo. Foi seríssimo. Precaução tem que haver. Precaução tem que haver e que vocês se previnam, acompanhem, vejam a turma como um todo, não apenas a responsabilidade só para a comissão, mas a evolução da empresa, porque vocês contrataram agora. Tem um longo período pela frente. Qual é uma característica da atividade econômica? É a instabilidade financeira. E se vocês chegarem ao ponto de chegar no dia da formatura e, por um evento qualquer, da insegurança econômica, essa empresa fechar. Vocês passaram esse período todo investindo. Tá certo? Olha, vamos passar agora ao estudo das sociedades anônimas. E eu quero complementar essas observações com relação às sociedades anônimas. Vejam vocês o seguinte. As sociedades anônimas são um tipo societário o mais bem organizado, acabado e de conformação com o estágio de evolução de uma sociedade econômica. Por que isso? Porque a sociedade anônima, ela, no gênero, trabalha com o dinheiro da coletividade. Vocês estão lembrados das aulas passadas em que eu dizia, olha, a sociedade se constitui mediante um contrato, em que os sócios, de forma livre e espontânea, eles firmam seus compromissos, subscrevendo a participação na formação do capital social. Por quê? Porque se nós tivermos uma sociedade cujo capital social é de 100 mil reais e composta por João, Maria, José, Antônio, então, cada um deles subscreve, adquirindo cotas, participação na composição desse capital social. Então, vejam vocês, é uma situação em que o contrato entre eles já determina qual é a participação de cada um no quadro societário. Ora, eles, ao subscreverem, obrigam-se a integralizar em bens ou dinheiro. Correto? Bom, as sociedades anônimas, em princípio, são aquelas caracterizadas pela grande dimensão econômica. Por exemplo, pensem vocês numa Petrobras, numa siderúrgica, numa montadora, numa mineradora. Então, essas sociedades de grande porte,
elas necessitam de um capital social elevado. E que muitas vezes um investidor ou poucos investidores, eles têm o capital social necessário para dar início à atividade econômica. Pense uma Odebrecht, pense umas empresas de Wake Batista, Joelis. Só estou colocando pessoas de reputação ilibada, não é isso? Estão vendo? Então, a dimensão patrimonial para dar início a essa atividade é de grande porte. O que é que eles fazem, então? Porque as sociedades anônimas, elas são divididas em duas espécies. Abertas e fechadas. O que significa uma sociedade anônima aberta? É aquela que oferece à coletividade ações para que a coletividade adquira as ações. Então, essa coletividade de investidores, por serem as sociedades anônimas, empresárias e de natureza jurídica de capital, a mera aquisição das ações torna o indivíduo, investidor, em sócio da empresa. Então, as sociedades abertas, anônimas, negociam suas ações no que eu vou colocar aqui como mercado de ações. E ações o que é? O que são as ações? Parcela do capital social. Se eu tenho uma empresa cujo capital ele é escriturado no valor de R$ 1 bilhão, e se eu tiver dividido esse R$ 1 bilhão por 1 bilhão de ações, cada ação vale R$ 1. Que, neste caso, ao você adquirir, pode ser até 1, 2, 3 ou milhares de ações. Automaticamente você faz parte de uma sociedade. Você é investidor nessa sociedade. Você faz parte do quadro societário. E ao você investir o seu dinheiro por parte da sociedade, é uma forma de ela se capitalizar. O que significa isso? Ela pegar dinheiro da coletividade para formar, integralizar o seu capital social. Ficou claro? Compreenderam a sistemática? Então, os grandes empreendimentos, eles são feitos, são realizados, na altura que nós estamos do estágio capitalista, por investidores. Pegue a Petrobras. Petrobras é uma empresa de capital misto. É uma estatal. Por quê? A maior parte, o sócio majoritário da Petrobras, quem é? O Estado. Só que
essa empresa estatal que ela está investindo em prospecção, crescendo, etc. e tal, negociando ações, tanto no Brasil quanto no exterior. E quem assume o status de sócio, de investidor dessa empresa, o que é que ele está desejando ao adquirir ação? É que o preço das ações suba. E o preço das ações sobem de acordo com o avanço patrimonial dessa sociedade. Em outras palavras, ela tem que dar lucro. O que é que nós vimos? Sociedade empresária é para dar lucro. É da essência. Ora, se eu tenho uma empresa que dá lucro, nesse caso, aquelas pessoas que desejam investir seu patrimônio pessoal procurarão adquirir ações dela. Então, quanto mais ela se valoriza, mais atrai investidores. É a lógica, minha gente. É a lógica. O que se está tratando agora dessa discussão sobre a Petrobras é um ponto extremamente ideológico. Por quê? Porque há uma disputa eleitoral em jogo. E quanto mais você fizer crítica, você atenta para prejudicar um ou outro. Ora, o que foi que ocorreu no período anterior? Prejuízos imensos em relação à Petrobras. Vocês devem acompanhar o que foi o Petrolão. Ora, no momento em que você passa a prejuízo de bilhões para lucratividade, beneficia ao investidor, ao proprietário da sociedade, tanto o governo quanto os investidores privados. Então, a lógica da sociedade anônima é essa, é o lucro. E que ela, para atrair investimentos que lhe possibilitam se expandir, ela precisa apresentar lucratividade. É a lógica, gente. Não adianta você combater com medidas de contenção do preço das commodities do petróleo. Gasolina, por exemplo, gás. Porque se você contraria a lógica do mercado, você faz com que haja um afastamento por parte dos investidores. Então, a compreensão que eu quero trazer para vocês da sociedade anônima é justamente essa. Nós estamos tratando de um tipo de sociedade na qual ela expande suas atividades econômicas através de negociação de parcela do seu patrimônio empresarial com os investidores, sejam eles públicos ou privados. Só quem investe numa sociedade é aquele que tem patrimônio, poupança. E ele vai procurar
elencar o local aonde ele, tendo poupança, poderá investir para o quê? Para aumentar seu patrimônio pessoal. Então, é por isso que a sociedade anônima, ela representa o ápice da organização capitalista numa sociedade democrática. Compreenderam o discurso? Ora, então vocês vejam o seguinte. Essa sociedade, chamada sociedade anônima, que eu dizia que ela é capitalista, porque está no modelo capitalista de atuação de atividade econômica, ela atende aos seus interesses de exercício da atividade econômica, negociando parcela do seu capital social. Aonde ela vai negociar? Vou colocar aqui, repetindo, mercado de ações ou mercado de valores mobiliários. Esse mercado de valores mobiliários é um local de negociação das sociedades anônimas de capital aberto. No que diz respeito às sociedades anônimas de capital fechado, a lógica da negociação das ações é privada. Privada em que sentido? É a própria companhia que negocia com as suas ações. Em geral, a existência das sociedades anônimas de capital fechada estão ligados aos grandes grupos empresariais familiares no seu início. Ora, mas com a expansão precisa que haja o quê? A abertura de capital para conseguir aporte de dinheiro da coletividade a partir da negociação desses valores mobiliários, cuja espécie é ação no mercado de valores mobiliários. Então, a ação é um título de propriedade que assegura a quem o adquire o status de sócio. Alguma dúvida? Tudo certo, professor. Deixa eu colocar mais um componente na abertura da compreensão de vocês. Quando nós estamos falando em investimento no mercado de ações, sociedades anônimas de grande porte, aparentemente, nos primeiros contatos com os alunos, a distância, a compreensão de vocês em relação a esse perfil societário é de afastamento. Por quê? Olha, eu nunca vou trabalhar com grandes ações, com grandes companhias. Por exemplo, como isso estará afetando ou poderá afetar a minha vida?
Vou dar só um exemplo recente. Funcionários dos Correios, da Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, vou me restringir só a esses. Eles têm fundos de pensão. O que significa fundo de pensão? Significa dizer o seguinte: eu, como funcionário público, eu já tenho uma aposentadoria como funcionário público da Universidade Federal da Paraíba, porque eu terminei meu ciclo como professor de economia. E fiz o segundo concurso para professor de direito da própria Universidade Federal da Paraíba. Ora, vejam vocês o seguinte: ao me aposentar, eu tive o privilégio de todas as minhas gratificações pelos cargos ocupados na universidade serem acrescido à minha remuneração, que eu recebo integralmente com a aposentadoria. A época que eu realizei a minha decisão de me aposentar. Então, vejam, permitia-se a você ter o seu salário integral quando se aposentasse, incluindo as gratificações. Hoje você não tem mais isso. Você se aposenta pelo teto do INSS. 6 mil e alguma coisa. Então, vejam vocês, o padrão remunerativo que você tenha e o que você vai ter após a aposentadoria. Há uma redução. O que fazem os fundos de pensão? Dos citados que eu dei a vocês o exemplo. Complementam com a aposentadoria privada. Pega uma parte do seu salário e paga fundo de pensão. Para quê? Ao se aposentar, você ter o padrão remunerativo do último pagamento que você teve. Seu último contra-cheque. Então, se você ganhava X, você tem o plano previdenciário, mas o que você pagou ao fundo de pensão da instituição que você trabalhou para complementar e ter a renda que você tinha durante o seu período laboral. Ficou claro? Está claro para vocês? Sim, professor. Veja agora o seguinte. Os fundos de pensão da Petros, que é da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, dos Correios. Esse fundo de pensão fica acumulado? Não. Vai ser investido. Investir aonde? Adquirir ações. Vocês estão vendo a relação? Então, hoje, os grandes investidores são os fundos de pensão. Vejam o período passado, recente. Dirigiram-se fundos de pensão para investimentos que terminou sendo um grande prejuízo.
É tanto que hoje, funcionários do Banco do Brasil aposentado, da Petros, da Caixa Econômica, eles complementam a sua aposentadoria pelos prejuízos causados ao serem feitos aplicações espúrias dos fundos de pensão. Fizeram a ligação da importância que tem do estudo das sociedades anônimas em relação à vida que vocês terão profissionalmente. Que se algum dia forem funcionários, por exemplo, da Petrobras, da Eletrobras, e esses fundos forem de complementação da sua aposentadoria, forem empregados de forma indevida, o prejuízo será de vocês. Então, é necessária a devida compreensão do panorama econômico. E, na medida em que você tem investimentos espúrios, mal feitos, esse recai sobre vocês, porque comprometerão a sua aposentadoria. Esses aposentados, eles têm que cobrir os rombos pelo mau investimento com contribuições que eles não deveriam mais contribuir. Diga, Daniel. Ótimo. A estrutura da empresa, por exemplo, Caixa Econômica, você tem toda uma estrutura de hierarquização para decisão de aplicação desses fundos. Vou dizer bem diretamente, porque isso é claro, está documentado. Não estou dizendo nenhum absurdo. Os fundos de pensão eram comandados por pessoas vinculadas a um determinado partido político, que, por determinação, foi desviada a aplicação para determinados investimentos mal sucedidos. Ficou claro, Daniel? Então, minha gente, o que eu quero que vocês observem é que tudo está interligado. O sistema econômico capitalista, ele não permite almoço grátis. Já dizia o mestre Milton Friedman. Tudo tem seu preço. Diga, Daniel. Professor, perdão, a pergunta é que eu não entendo muito bem. Quando uma empresa ela faz um IPO, é porque ela está partindo de uma empresa, exemplo, limitada para uma sociedade anônima? Se o senhor puder me explicar melhor isso aí. O termo IPO significa venda de ações no mercado. Tá certo? Daniel, eu vou só responder brevemente, porque isso vai ser um assunto específico para tratarmos das ações. Então, se uma empresa deseja lançar ações no mercado mobiliário, ou melhor dizendo, desculpe aqui, coloquei mercado de valores, deixa eu corrigir,
imobiliários. Por favor, corrija. Mobiliário, não. Desculpe. Eu terminei perdendo. É mercado de valores mobiliários, que significa títulos da espécie ações. Imobiliário está ligado à construção, tá certo? Mercado de valores mobiliários. Imobiliário é construção, prédio. Me desculpem o erro, mas voltando, Daniel. Então, se uma empresa ela deseja arrecadar dinheiro da coletividade através da venda das ações, portanto, uma sociedade anônima, ela então irá lançar ação no mercado. E o IPO é o preço inicial das ações para lançamento, determinado pela empresa. Por exemplo, só para que vocês se interessem pelo tema, procurem ver o lançamento das ações do Facebook. Tudo bem documentado. O Facebook, quando abriu o seu capital para negociar ações no mercado de valores mobiliários, a empresa Facebook, estabeleceu um preço que seria vendida a ação. Fixou. Esse é o IPO. Tá certo? Entendeu, Daniel? Então a empresa ela já é uma sociedade anônima que faz essa abertura. Não seria tipo a transformação de uma sociedade limitada. Não. É só estamos tratando agora da sociedade anônima que vai lançar ações no mercado mobiliário para captar recursos. Obrigado, professor. Vitor. Professor, uma dúvida. Eu estava vendo que nessa aquisição do Twitter feita pelo Elon Musk, era uma empresa de capital aberto, né? Tinham as ações delas vendidas aí com inúmeros acionistas. E como é que foi isso? Ele recomprou as ações, aparentemente, não sei se o senhor está por dentro, pagando um valor fixo por cada ação do Twitter para ele deter posse. Ele fechou novamente o capital. O senhor sabe explicar mais ou menos como funciona isso? O caso dele foi negociação com as ações e que ele adquiriu. Entendeu? Ele passou a ser, então, um investidor com grande poder de controle sobre o Twitter. Diga. Então, um exemplo, se eu quiser novamente fechar o meu capital, é só recomprar todas as ações? Não. Se você quiser fechar o seu capital, você faz simplesmente o seguinte. Você é um CEO de uma determinada companhia. E, na estrutura administrativa, resolveu-se que a sociedade não seria mais de capital aberto, mas de capital fechado. Na prática, significa dizer o quê? Que ele não irá mais, pelo menos durante um determinado período, nada é definitivo, ele não vai mais negociar as ações
no mercado de capitais. Ele vai negociar privadamente. Entre ele, que representa a companhia, e quem com ele negociar. Mas não através deste mercado de valores imobiliários, que é o mercado de capitais ou de ações. Ficou claro? Sim. Ótimo. Então vejam vocês o seguinte. Eu gostaria de passar vocês terão, isso eu vou passar depois, então. Existe um filme chamado Enron, Os Mais Espertos da Classe. É um documentário magnífico que vocês deixem para assistir depois da prova, mas que eu vou recomendar a vocês. Que trata da questão relativa à falência de uma das grandes empresas de telecomunicação dos Estados Unidos. Significa dizer o seguinte: quem investe corre o risco. Risco de quê? Por exemplo, da empresa ir à falência. É por isso que é necessária a devida compreensão do que é aplicar no mercado de ações. Porque a partir do momento em que você investe, o teu investimento está conectado ao destino daquela companhia. E vejam, as sociedades anônimas, elas são as sociedades em que o Estado tem uma ingerência normativa grande. É tanto que você vai ter uma lei própria. A lei das sociedades anônimas. 6.404. Que normatiza essas companhias, que são as sociedades anônimas. Por que o Estado intervém tanto na consolidação, na atuação das sociedades anônimas? Principalmente as sociedades anônimas de capital aberto. Para evitar crimes contra o mercado de capitais. Por exemplo, no momento em que eu compro uma ação, e vou utilizar-me do exemplo de Daniel e de Vitor, então, digamos que eu compre uma ação que vale R$10. E eu adquiri pelos R$10. Se porventura essa sociedade, ela, por alguma circunstância, muitas vezes nem de mercado, mas de uma simples informação que é divulgada de forma errônea, o preço pode subir para 50 ou baixar para R$1. Então, vejam, adquirir ação é um investimento de risco.
porque existe o risco de mercado, dado que as companhias, as sociedades anônimas, têm suas negociações em bolsa e que esse preço da ação varia de acordo com a conjuntura. Todo dia vocês estão percebendo. Subiu as bolsas de Nova York, subiram. Bolsa de São Paulo desceu. Então, as companhias, então, elas têm o preço das ações variando constantemente. Ora, se você, então, tem informações falsas, que eu vou ter que designar agora, mas depois explicarei. Tem inside information. Você pode, no mercado de valores mobiliários, manipular com essas informações da noite para o dia, aumentando ou diminuindo o seu patrimônio. É por isso que o Estado age fiscalizando o mercado de valores mobiliários ou mercado de capitais, através da Comissão de Valores Mobiliários. Que é a CVM. É uma autarquia que fiscaliza a atuação dos investidores e das companhias na compra e venda das ações no mercado de capitais. Lucas, você pediu para falar. Não, foi que surgiu uma dúvida, que como fica a responsabilização dos administradores, porque eu estava lembrando, quando o senhor estava falando de informações falsas, me lembrou um caso de, acho que o ano passado, no retrasado, de uma empresa de capital aberto, que era a IRB, que os administradores recebiam uma, digamos assim, uma receita extra sobre o salário, baseado no valor das ações. Aí eles fraudaram o balanço, inventaram até que o Warren Buffett queria comprar a empresa para as ações subirem porque eles iam receber um bônus. Aí como fica a responsabilização deles nesse caso? Responsabilidade pessoal. Responsabilidade pessoal. Aquele que se é fraude é o que nós chamamos de crime, delitos penais econômicos. Crime contra o mercado de capitais. Crime. Se você... Foi ótimo você ter visto. Eu vou passar uma série de documentários para vocês verem. Um deles é esse que você citou, desse grande investidor norte-americano, correto? Sim. Aqui nós temos vários. O Eike Batista, por exemplo. Esse é um fenômeno. Hein? Esse é um fenômeno, só faltava vender terreno na Lua. Claro, mas ele foi considerado o deus Midas. O que tocava virava ouro. Símbolo do empresário nacional algum tempo atrás. Está lembrado? Era o deus Midas. Depois a gente volta a falar sobre isso. Mas são exemplos, Lucas, de que a fraude no mercado de capitais está tipificado no direito penal econômico. E, neste caso, a Comissão de Valores Mobiliários é quem dita ordem, normas, melhor dizendo,
e quem fiscaliza a aplicação, a situação fraudatória de atos contra as negociações de ações no mercado de capitais. Ficou claro? Deu para vocês terem uma compreensão? Alguma dúvida? Eu vou enviar para vocês esse texto que eu preparei para vocês sobre sociedades anônimas, para que vocês comecem a ler. E vejam, essa aula ela tem justamente esse grande interesse de fazer com que vocês comecem a pesquisar, porque tem muitas informações, tem muitos casos concretos, documentários extensos à semelhança do erro, que possibilitarão a vocês uma compreensão maior da matéria. Diga, Daniel. Sociedades anônimas, que é, por sinal, extenso. Corretíssimo. Toda a estruturação da sociedade anônima nós iremos estudar. Ok? Então, meus queridos amigos e amigas, beijo no coração de vocês. Final de semana maravilhoso. Terça-feira estarei enviando para vocês a segunda avaliação e tenham um excelente desempenho. Tchau, tchau. Tchau, professor. Até semana que vem.